E aí, mano, bora ter um papinho mais leve hoje? Aquele papo sobre periféricos, ele foi levinho também. Só que o último vídeo que eu postei, né, falando sobre definições, é uma discussão mais complexa, né? Usa mais a tua cabeça. Só que assim, hoje tá calor pra caramba, mano. Eu acordei cedinho, né, fui trabalhar e tal, voltei. Aí eu almocei e eu fui tentar dormir. E eu deixei o ventilador no máximo ligado na minha cara. Só que, cara, eu tava suando pra caramba. Tanto que eu não consegui dormir. Eu fiquei deitado acho que 2 horas aqui na cama, na verdade. E eu só não consegui dormir. Aí eu levantei de ódio e fui tomar mais um banho ali. Já tinha tomado um hoje, tomei mais um. Pra conseguir tancar esse calor, porque... Meu Deus, cara. Se tu acredita em Deus, vamos combinar que a gente provavelmente tá no inferno agora, né? Enfim. Habbo Hotel. Cara, esse jogo fez parte da minha infância. Eu comecei a jogar criancinha. E foi lá que eu fiz o meu primeiro melhor amigo online, assim, sabe? O Jaime Reis, um português. Ele me ensinou que tem uma coisa que os portugueses falam que não existe aqui no Brasil. Um xingamento. Ô seu paneleiro. Sabe o que é paneleiro? Chamar alguém de paneleiro? É basicamente chamar de homossexual. Mas isso foi quando eu já tinha descoberto os Habbos piratas. E daí eu ficava jogando com ele, né? Eu não lembro qual que era, eu acho que era o Bisotel que eu jogava com ele. Eu só sei que eu me diverti demais, cara. A gente ficava brincando, porque ele também era meio criança, na verdade. Tipo, criando historinhas dentro do jogo. Sabe, tipo, tinha vários mobs ali diferentes. Tinha mob de zumbi, mob de monstro, de robô e tal. Aí dava pra gente comprar vários, porque a gente tinha dinheiro infinito, afinal era um rabo pirata. Daí a gente ficava, tipo, montando exércitos, sabe? Aí a gente ficava brincando ali. Tipo, ah, meu Deus, esse zumbi vai me matar, me ajuda. Nossa, o que tá acontecendo aqui? E eu adorava, sabe? Na época, cara, era que nem uma brincadeira, sabe? Tipo de criança na vida real, só que no jogo. Só que eu só brincava assim com ele. Eu não brincava com outras pessoas. Eu acho que a gente, tipo, tinha uma sintonia parecida na época. Aí a gente se deu muito bem. Mas daí, infelizmente, a gente se separou, né? Porque ele queria jogar um outro Habbo Hotel Pirata, que eu não vou lembrar o nome agora. Um Habbo que, quando tu entrava no site, aparecia uma mensagem tipo, oh, este site é suspeito, este site contém vírus, alguma coisa assim. Mensagem do Google, né? E aí eu fiquei tipo, será que eu entro? Não, eu vou perguntar pro meu irmão antes, porque meu irmão que ele era meio que o dono do computador, né? A minha mãe tinha dado pra ele o PCzão, né, quando eu nasci. Afinal, né, ela ia ter que despender bastante tempo comigo. Eu sou o caçula. E aí ele ia ter que ter algum entretenimento. Aí ela pegou, sabe, aqueles tijolão, sabe, branco, teclado branco, monitor branco gigante. Cara, eu sou da época do mouse com bolinha, sabe? Pra tu ver. Windows XP, The Sims 2, MSN. Mas então, aí eu fui perguntar pra ele: ô, eu posso ficar jogando Habbo nesse hotel aqui que fica aparecendo essa mensagem? Aí ele meio que previsivelmente falou que não. Aí eu expliquei isso daí, né? Falei pro Jaime Reis que não dava, que meu irmão não deixava, e daí fiquei tentando convencer ele a ficar no Bisotel comigo. Eu acho que era o Bisotel. De repente ele existe até hoje, sei lá. Talvez uma hora eu procure a minha conta antiga lá. Só que, então, ele não quis, cara. Ele quis ir lá pro hotel que parece que tinha vírus, ou sei lá. E daí meio que a gente perdeu o contato. Mas então, eu era tão criancinha no Habbo Hotel que eu não sabia palavrão. Eu não sabia o que era porra, caralho. Isso tudo eu aprendi no Habbo Hotel. No original até, na verdade. Ele tinha aquela censura de asteriscos ou que tu falava boba. Só que o pessoal, eles conseguiam burlar, né? Eles botavam um H na metade da palavra. E uma coisa interessante. O Habbo original, ele tinha uma censura mais, tipo, ok, né? Não era totalmente absurda, embora ela fosse bem chatinha, tá? Eu diria até desnecessariamente chata. Só que nos Habbo Pirata censuravam uns negócios nada a ver. Tu ia digitar, por exemplo, computador. Adivinha, eu não vou te falar, cara. Adivinha como que saía a mensagem quando tu falava computador em um Habbo Pirata. Às vezes, em alguns Habbos Piratas. 3 segundos. 3, 2, 1. Combobador. Tu acertou? Pois é, genial, cara. Eu achei isso daí incrível, sabe? Tu tem que transcender pra fazer um negócio assim. Parabéns aos programadores do jogo. E cara, eu comecei a jogar esse jogo criancinha, só que eu não peguei a época da mão, sabe aquela mão gigante? Infelizmente eu comecei a jogar depois disso. Mas eu peguei várias coisas muito antigas. Sabe aqueles mob de pixel? Já veio a imagem na tua cabeça. Era uns negócio meio feinho e básico, tipo, era um atestado de pobre, sabe? Tu entrava
no quarto da pessoa e tinha só esses mob pobre. Mas só com esses mobzinhos eu já me divertia pra caramba no jogo, sabe? Eu fazia meu quartinho, eu até, tipo... Eu fazia roleplay lá de trabalhar. Eu acho que eu acho que eu nunca recebi um pagamento nesse jogo. Nem ganhando em, tipo, jogos que eles diziam que se tu ganhasse eles te pagavam, já davam um mob, sei lá. Por exemplo, Dança das Cadeiras, que eu adorava, e nem trabalhando. Mas ok, dependendo da empresa, sim, eles pagam, cara. É como se fosse um emprego da vida real, sabe? Só que no jogo. Tu tem que ficar lá e geralmente o teu trabalho é engraçado. Imagina se fosse assim na vida real. As pessoas, elas te contratassem pra contratar outras pessoas. Era basicamente isso os trabalhos desse jogo, geralmente. Tá, tem o RH, né, na vida real. Só que imagina se fosse só RH. Pessoas são contratadas pra contratar outras pessoas, pra contratar outras pessoas, pra contratar outras pessoas. Totalmente economicamente viável esse sistema, né? Mas como eu já disse um pouquinho, acho, no vídeo do Minecraft, essas coisinhas, elas ensinam as crianças algumas coisas do mundo real. Tipo, eu tenho que fazer essas coisas consideradas chatas, porque daí eu vou conseguir uma coisa muito legal. Tipo, eu vou conseguir dinheiro, eu vou conseguir alguma coisa que eu quero. E isso treina a disciplina, a responsabilidade da criança. Treina ela pra vida adulta. Eu também já participei daquelas brincadeirinhas, tipo, oi, tem Namo? Não. Quer Namo? Quero. Te amo. Eu também. No Rambo Hotel. Já fiz isso algumas vezes, aí a gente construía uma família, construía o nosso quartinho lá. Eu também já fui bebê. Aí eu ficava lá no orfanato, né? E daí tinham que me adotar, e daí tu tinha que falar que nem bebê, né? Me adotla. Era um negócio cringe, mano. Mas foram bons tempos. O tempo que a gente não se preocupava com esse negócio de cringe, vergonha alheia. A gente era cringe e a gente era feliz. Fora isso, o que mais que tinha? Eu falei do Dança das Cadeiras, né? Eu era bonzinho nesse jogo, tá? Não era super bom, mas eu conseguia ficar, tipo, entre os finalistas. E era um dos minijogos do Rabu mais divertidos pra mim. Teve aquele da bola de neve, né? Se não, se tu quisesse jogar mais, aí tinha que pagar. Ou esperar, sei lá, 20 horas pra tu ter mais recargas de vida, sei lá. Só que a coisa mais absurda que eu vi que eles fizeram, e isso já faz anos, na verdade, e agora deve estar pior ainda, é tu comprar 1C, uma moeda de valor 1, só que pra tu comprar ela, tu tem que gastar 2C. Só que quando tu vai resgatar ela, aí tu só recebe 1C de volta. Porque ela funciona como um mob, né? Tu coloca lá no teu quartinho, e daí tu pode resgatar a hora que tu quiser. Ou pra ficar bonitinho no teu quarto, olha aqui, esse daqui é o meu dinheiro, a minha poupança, sei lá. E eu achei isso ridículo. É uma medida totalmente desagradável, sabe? Eu não gostei nem um pouco. Mas tinha mais minigames que eu achava legal, cara. Se lembra daqueles... Cara, eu não vou lembrar o nome. Tinha um nome pra esse tipo de jogo. Que era tipo uns labirintos gigantes, sabe? E daí tu tinha que passar por eles e tu não podia morrer, tu não podia perder. Porque se tu perdesse, tu tinha que começar desde o início. A menos que tu pagasse, né? E obviamente eu não ia pagar. Na verdade, praticamente nunca eu comprei nada de propriedade intelectual na internet. O máximo que eu fiz foi uma assinatura de um programa chamado Ambiente, se eu não me engano, né? Que era tipo o Pluckeye, sabe? O Plucky, para tentar te manter focado e restringir certos acessos do computador em certos períodos de tempo. E, inclusive eu me arrependi porque eu consegui burlar o programa muito fácil. Tipo, esses programas vão ficar bloqueados durante esse período de tempo. E é impressionante, eu consegui burlar o programa no primeiro dia. Brutal, cara. E eles ainda me roubaram depois. Porque eu parei de usar e eu achei que eu tinha cancelado a assinatura, só que pelo visto não tinha sido cancelada. Aí eu fui falar com o suporte, isso daqui foi renovado, sendo que eu não estou usando mais o programa de vocês, eu só usei por uns 4, 5 dias e eu quero meu dinheiro de volta. Só que eles falaram, nós não damos o reembolso da assinatura básica, só da assinatura avançada e premium. Cara, sacanagem do caramba. Vão roubar lá na puta que pariu. E inclusive, se tu quer um programa que faz esse tipo de coisa, tem um que é gratuito, que é o Plucky, acabei de falar aqui. Ele certamente vai te ser mais útil do que esse lixo que o programa que eu comprei foi. Também tinha aquele lá que eu acho que era Battle Bonsai, se lembra? Que tu ficava naquele negocinho de pular e daí tinha que fazer os quadrados. E daí quem tivesse mais cores no final do jogo, mais pisos da tua cor, ganhava. Aí podia ter várias pessoas no mesmo time, ou uma em cada time, podia ter 4 times, eu acho. Era muito legal, cara. Tá, não era o mais legal de todos, mas era legalzinho, era legal. Mas tinha um que era muito bacana, tá? Fuja de quem? Tu sabe Fuja de quem? Vamos ver se tu é um rabuano.
rabiano, raiz. Fuja do Jason. Me diz aí se tu acertou também. Era tipo um pega-pega, uma brincadeirinha de criança, só que no jogo. E daí, tipo, os ADMs, né, que eram os Jasons, eles ficavam te perseguindo, e daí, tipo, tinha várias cadeiras, daí tu tinha que ser rápido. Só que esses idiota, eles tinham que, tecnicamente, né, supostamente, na teoria, encostar em ti. Chegar bem pertinho de ti e te tocar, para poder te expulsar do quarto. Só que muitos deles não faziam isso, eles chegavam perto de ti sem te encostar, e eles já te expulsavam. Que sacanagem, né? Só que a gente reclamava e não acontecia nada. Fora isso, era muito legal, cara. Até porque tinha vezes que, tipo, eles conseguiam de fato encostar em ti, só que daí tu entrava num teleporte. E daí eles não conseguiam te expulsar a tempo do quarto. Aí tu ficava indo, voltando. E só que daí eles te seguindo, né? E como eles já tinham encostado em ti, foda-se se tu tiver conseguido fugir, tipo, ir lá longe deles, eles iam te expulsar. E daí isso dava uma adrenalina do caramba, porque tu tinha que fugir rapidão, entrar num teleporte que eles não soubessem qual que é, e daí depois entrar em outro teleporte, confundir, de alguma forma despistar o cara, tá? E não era muito fácil, não. Mas era legal pra caramba. E isso daí também dava pra tu fazer, tipo, com amigos, tipo... Às vezes não tinha nenhum Jason perto de ti, daí tu tinha que esperar uns 2, 3, 4 minutos. Às vezes até um pouquinho mais, né? Dependendo se tu tiver num quarto muito distante, sabe? Muito longe do spawn. Daí tu ficava sentado ali com teu amigo e ficava trocando ideia, sabe? Só conversando, tipo, zoando e tal, com os caras que perderam. E daí eles, tipo, às vezes entravam no quarto, só que ficava só, sabe, na entrada lá que ficava fechada. Aí eles não conseguiam entrar pra dentro. Daí a gente trocava uma ideia com eles, zoava. E ficava batendo um papinho lá até aparecer o Jason. Daí aparecia e, meu Deus, corre comigo, vamos. Daí a gente corria junto pro Jason não pegar a gente. E por que Jason? Porque um dos itens do Habbo Hotel era aquela máscarazinha, né? Tinha a máscara do Jason e todo mundo podia usar, inclusive os free players, né? É, eu tenho ótimas memórias desse jogo, cara. Bate até uma nostalgia falando. Além de, claro, a nostalgia da trilha sonora, né? Tem umas musiquinhas legais. Vai ouvir isso hoje em dia. Eu acho que eu vou botar, na verdade, aqui de trilha sonora desse vídeo, cara. Ok, eu até que já falei bastantinho, né, de Habbo Hotel. Mas pra finalizar, eu queria falar uma coisa que eu fazia em um Habbo Hotel pirata. Eu não lembro qual que era. Assim, eu virei uma lenda naquele Habbo, cara. Tipo, todo mundo me conhecia. E inclusive tinha gente que me copiava. Naquela época eu não trabalhava, não fazia nada de útil, cara. Eu só ficava no PC 24 horas por dia. E daí, olha o que o desemprego faz com a pessoa. Eu fiquei entrando nesse Habbo pirata. Eu queria muito lembrar o nome dele, mas eu não lembro, mano. Mas então, eu entrava nele e daí a única coisa que eu mudava do visual padrão, que era aquele de cabelinho lambido, camiseta amarela, sabe? A única coisa que eu mudava era a cor da pele do personagem. Eu sempre botava ela vermelho. E daí eu ficava enchendo o saco das pessoas. Eu ia no quarto lá dos administradores e ficava xingando eles, falando um monte de absurdo, incomodando pra caramba, sabe? Flodando. E daí eu era banido, né? Obviamente. Só que daí, no mesmo segundo, eu criava outra conta. Aí eu era banido, criava outra conta. Aí eu era banido, criava outra conta. Aí eu era banido, criava outra conta. E daí me baniam por IP. Aí eu parava por aí? Não, mudava o IP, reiniciava o roteador, ou modem, sei lá. Criava outra conta e voltava a trollar. E os caras, eles não podiam fazer nada contra mim. O que eles iam fazer? Nem o banimento por IP funcionava. Inclusive, eles pagaram o maior mico uma vez, sabe? Tipo, eu tava lá no quarto em que tava cheio de ADM. E daí um ficou me banindo várias vezes. E daí ele falou, tá, agora eu quero ver tu voltar, viu? Ó, eu vou te dar ban IP aqui. Se ferrou, cara. Tchau, tchau pra ti. Na frente de todo mundo. Aí, menos de 5 minutos depois, tava eu lá enchendo o saco de novo. Aí o ADM que tava do lado dele, ele lançou um kkkkkkkkkkkkkk, grandão, sabe? Daí, às vezes, tinha hora que os caras eles só cansavam de me banir. E começavam a trocar ideia comigo. Tipo, ah, cara chato do caramba. Vamos deixar ele aí, vamos ver se ele cansa, sei lá. Daí, às vezes, eu trocava umas palavras lá, né? Ficava tentando irritar. E se não funcionava, eu ia pra outro quarto. E não era um Habbo muito grande não, sabe? Era um Habbo pirata até que pequeno, sabe? Às vezes tinha uns 15, 20 quartos com pessoas e tal. E daí eu ia em todos eles. Em todos eles eu ia encher o saco, até ser banido. E daí depois eu voltava lá com outra conta, e com outra conta, e com outra conta. Eu incomodava todo mundo pra caramba, mano. Ficava xingando, ficava fazendo de tudo lá, sabe? E daí eu fiquei tão conhecido nesse Habbo, porque eu não fiquei fazendo isso, tipo, durante um dia, durante uma semana, durante um mês. Foi vários meses nessa rotina, de todo dia
ficar grande parte do meu dia, se não o dia todo, só enchendo o saco, sendo banido, voltando, enchendo o saco, sendo banido, voltando. É muita falta do que fazer, né? Mas era divertido pra caramba pra mim, cara. Então, eu fiquei tão conhecido nesse Rabu, acho que a pessoa mais conhecida desse Rabu, na verdade. Na época, pelo menos. Hoje em dia eu não sei se eu me reconhecer de alguma forma, né? Então, eu fiquei tanto que eles até me deram um apelido, Vermelhinho. Era assim que eles me chamavam. Porque a única característica que mudava de um player comum era a minha pele, né? Que era toda vermelha. E os nomes também, eu botava... Tipo, teve uma hora que eu só cansei de pensar em nome e eu colocava... E por conta disso, inclusive, que tinha vezes que eu só entrava no servidor, tipo, eu só criava uma conta nova e entrava e eu já tomava instaban, tipo, passava, sei lá, 10, 15 segundos antes de eu entrar sequer em algum quarto. Eu já era banido. Porque eu acho que deve ter uma lista, alguma coisa lá nas configurações que aparece pros ADM, que daí aparece, ó, lá, entrou no seu hotel. E eles já me baniam porque era muito característico, né, os meus nicks. Era só... Inclusive, era o meu nick no League of Legends. Foi, na verdade, né, por muitos anos. Eu lembro até hoje exatamente qual que era o meu nick do League of Legends. GDADFS, GDS, GDS, GADS. Eu acho que era pra ser uma conta fake, né? Mas acabou sendo a minha conta principal. Assim como era pra ser essa que tá nesse canal do YouTube, o meu e-mail, que é dqqcuidra@gmail.com. É, cara, não tem significado, é só um monte de letra aleatória. Mas é o meu e-mail principal. E, uma coisa que me marcou bastante, sabe? Que me lembra bastante dessa época, é Electro Swing. Eu lembro que, tipo, pra eu ficar hypado, né? Pra eu ficar animadão, nem precisava de álcool, sabe? Eu não bebia álcool, só quando, sei lá, eu saía com meu irmão. Mas pra eu ficar animadão, eu botava uma música. E naquela época eu tava escutando muito aqueles mix de Electro Swing, que por sinal são muito bons, cara. Eles misturam, tipo, música eletrônica, só que com uma vibe meio antiga, meio swing. E fica um negócio muito bom. Sabe, é difícil um Electro Swing ser ruim. Então, certamente foi a trilha sonora dessa época da minha vida. Quando eu lembrar o nome desse hotel pirata, eu vou entrar lá, vou me pintar todo de vermelho, né? E encher o saco da galera. Vamos ver se alguém se lembra de mim lá. Seria um experimento interessante, né? Se é que esse hotel existe hoje em dia, né? Vai saber. Bom, por esse vídeo é isso. Acho que já deu um bom conteúdo, né? Obrigado por me assistir. E se tu chegou até aqui, comenta 4 queijos. Se tu não conhece o 4 queijos, você é um poser. Você não é um rabiano de verdade, um rabuano, sei lá, cara. Você é um poser. Mas se tu conhece só o 4 queijos, também não deixa de ser tão poser assim, né? Tem que conhecer o Disco Lee e também tem que mendigar mob, cara. Me doa um mob, eu sou pobre, eu sou um mendigo. Eu nem almocei hoje. Tchau, tchau, até amanhã.